Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vim aqui, eu, Gislene, pesquisadora do projeto Coffee and Work, conversar um pouquinho sobre um tema que tem sido bastante debatido, especialmente agora nesse período de quarentena, mas que às vezes pode causar um pouco de dúvida e um pouquinho de confusão, que é: existe diferença entre emprego, trabalho e profissão? Calma lá que a resposta a gente vai construir aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, eu quero deixar um convite para que vocês assinem a newsletter do projeto Coffee and Work. É só acessar www.coffeeandwork.net que vocês conseguem então acessar e receber todo mês informações super bacanas sobre questões relacionadas ao trabalho e à comunicação no trabalho. Bom, chegou de enrolação e vamos ao propósito. Existe diferença? Bom, nós do projeto Coffee and Work defendemos que sim. Qual é a diferença então? Bom, emprego se refere àquela formalização que nós temos com alguém que nos contrata. A gente, em geral, aí no Brasil, trabalha com CLT, ou existem outras tantas modalidades, né? Qual é a essência dessa ideia de emprego? É a forma como nós nos conectamos com quem nos contrata. É a forma que vai orientar a nossa relação legal em caso de algum problema ou até para realmente definir o que nós temos direito a ganhar ou não, enfim, impostos que temos que pagar ou não. O emprego está muito voltado para essas questões. Na essência, claro que tem outras questões envolvidas, né? Quando a gente é contratado por uma empresa, a gente tem então um plano de carreira, né? Que aí já está conectado com profissão. Mas enfim, o emprego vem muito com essa ideia da formalização. Profissão, por sua vez, e aí a gente falou de plano de carreira, vai falar de profissão agora, é aquilo que a gente vai fazendo ao longo de um tempo. Então, quando a gente entra numa empresa, a gente entra com uma profissão X, né? A gente, por exemplo, eu entrei como atendente de telefone numa empresa. Desenvolvi minha carreira por um tempo vinculada a essa função. E a minha profissão foi mudando. Hoje eu digo que eu sou, em termos de profissão, eu sou pesquisadora. Mas eu já tive várias profissões, e isso que é o mais bacana do nosso tempo, né? Há 50 anos atrás, se esperava que você fosse contador do início da sua carreira ao final da sua carreira. Ou seja, todo o seu percurso, o percurso da sua profissão era vinculado a uma única atividade. Hoje a gente já sabe que, e a gente quer, almeja isso, ter variações em termos de profissões ou experiências diversas que vão agregar à nossa profissão. Por exemplo, eu sou formada em relações públicas, em muitos casos eu digo que eu sou relações públicas como profissional, e ter sido atendente fez com que eu tivesse uma outra relação com a minha profissão, relações públicas. E qual é que é o ponto de conexão entre tudo isso? Aí que entra o trabalho. Trabalho, em partes, é aquilo que a gente foi contratado para fazer, sabe? Aquilo que está escrito num papel, numa prescrição. Olha, a Gislene foi contratada para receber ligações relacionadas ao setor X, Y e Z e responder e deliberar de determinadas maneiras. Bom, isso é, digamos, a casquinha do trabalho, é o que a gente consegue muitas vezes ver em relação ao trabalho. Agora, onde a coisa acontece é no dia a dia. E isso é a parte invisível do trabalho. Nós mesmos, muitas vezes, não nos damos conta de como essa experiência, essa vivência no dia a dia, nos constitui enquanto indivíduos. Como a maneira como a gente vivencia isso que foi prescrito influencia o nosso jeito de ver o mundo, de nos relacionar com a nossa família e mesmo de almejar os próximos passos da nossa carreira. Então, já deu para perceber que entre os três, o trabalho é aquele mais difícil de a gente mensurar, de a gente enxergar. Muitas vezes a gente vai vendo o trabalho ser tratado como algo igual ao emprego ou simplesmente simplificado. Existe toda uma carga de simbólico, uma carga de significado que explica tudo isso, mas hoje a gente não vai falar disso. Hoje a ideia era só marcar a diferença entre esses três conceitos, porque agora nessa época de quarentena e com toda essa questão da tecnologia, que vem se sofisticando cada vez mais, a gente tem ouvido muito
fim do emprego, fim do trabalho. E aí gera muita insegurança, muita ansiedade. Então esse vídeo vem para dizer para você o seguinte: fica tranquilo, viva intensamente hoje, sem ansiedade, as experiências que o seu trabalho permite que você tenha. Mesmo que hoje você não tenha uma relação formal de emprego, procure encontrar alternativas para vivenciar o que você tem de viver no dia a dia, porque isso faz parte e vai transformar o modo como você trabalha. Quando você receber a prescrição daquele contratante, você vai ter uma outra forma de exercitar isso. E isso é trabalho. Talvez você não vá mais permanecer na mesma profissão, porque a gente tem muitas profissões que vão desaparecer, outras vão se transformar. Ser relações públicas nos anos 40 era uma coisa, ser relações públicas em 2022 será outra. E assim a gente vai evoluindo e transformando esse mundo. Mas a principal questão: veja, olhe, experimente aquilo que você está vivendo agora no seu trabalho. Isso vai fazer toda a diferença para que o seu emprego tenha uma relação diferente e para que a sua constituição profissional também atenda e alcance outros lugares, outros voos. Por hoje era isso, eu espero que a gente tenha contribuído de alguma maneira com essa discussão. E se vocês gostaram do vídeo, comentem, por favor, é sempre importante essa interação. Se discordarem ou enfim, quiserem trazer outros pontos de vista também, deixem seus comentários aqui ou escrevam pra gente por qualquer uma das redes sociais do Projeto Coffee & Work. Valeu, gente, até mais!